A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite para todos. Por favor, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo número 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o caixão e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Oremos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por ter nos trazido nesta preciosa noite aqui, neste lugar de adoração, de oração, neste ambiente de fé, de esperança, de milagres, onde a Tua presença assiste. Agora, Pai, depois de já termos sido tão abençoados com tudo que já aconteceu até aqui, queremos pedir a Tua graça para que a Tua palavra nos fale, nos edifique, nos console, nos restaure. E eu peço, Deus, que Tu me deis poder do Teu Espírito e graça para, com fidelidade, compartilhar, proclamar a Tua palavra, que é viva e eficaz. E assim o Senhor mesmo leve a bom termo os Teus planos em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitos falam a respeito desse texto de um encontro de duas multidões, e eu não poderia passar por ele sem falar deste encontro dessas duas multidões. Mas eu preciso dizer antes que entre nós existe aquele ditado onde as pessoas dizem sempre: a esperança é a última, mas morre, né? E outros dizem: enquanto há vida, há... Ou seja, sempre ditados que significam uma esperança frágil, uma esperança passageira. Mas nós estamos aqui nessa noite para falar sobre Jesus, a esperança dos desesperados, ou a esperança dos desesperançados, porque quando Jesus é a nossa esperança, essa esperança jamais morrerá. E aqui está um quadro em que nós podemos enxergar aqui uma situação em que uma mãe vive uma situação desesperadora, e daí o encontro de uma caravana de alegria, de vida, onde Jesus está liderando aquela caravana, voltando de um episódio onde um homem com muita fé pede para que Jesus pudesse operar na vida do seu soldado. E Jesus, atendendo aquele homem, a fé daquele homem, que nem fazia parte do povo de Deus, ele era um oficial romano, mas ele confiava e cria que Jesus podia operar. Então ele pede que o Senhor Jesus, através dos seus soldados, operasse uma graça, e Jesus operou. Mas o quadro aqui agora é uma outra situação, porque Deus, Ele opera de maneiras diversas, tanto respondendo a uma ação de fé, quanto também respondendo e operando a uma situação, às vezes, de desespero, de aflição, quando a nossa esperança ela está falhando. E é o quadro que nós temos aqui. Uma multidão marcada pela tristeza, pela morte, pelo choro. Outra multidão marcada pela vida, pela alegria. Temos um encontro aqui, como diz o texto, de dois filhos únicos, Jesus,
o unigênito do Pai, e aquele filho único daquela viúva, Jesus, que está vivo, mas destinado para a morte, e o filho único daquela viúva, que está morto, mas destinado para reviver. Temos aqui o encontro de dois inimigos, o rei da vida, o rei dos reis e o rei dos terrores, a morte. Mas sempre o rei da vida, o Senhor dos senhores, ele irá prevalecer. Nós temos aqui o encontro de dois sofredores. Jesus, o homem de dores, o servo sofredor, que veio a este mundo para sofrer pelos nossos pecados. E aquela mãe que agora caminhava para enterrar o seu único filho. Talvez não conheçamos uma dor maior do que uma mãe, um pai, ter que enterrar o seu filho. Porque esta não é a ordem natural. Nós, pais, temos os nossos filhos, criamos, educamos, eles se formam, casam, e a tendência natural é que eles nos enterrem. Não que nós venhamos enterrar os nossos filhos. Talvez não exista dor maior. E ainda se tratando de um filho único. O contexto aqui, irmão, é de uma situação desesperadora. Morte de um filho. Morte de um filho jovem, o que era uma tragédia para aquela época. Morte de um filho jovem, de uma mulher que já tinha enterrado seu marido. Perde o filho jovem, perde o filho, uma mulher viúva. É um contexto de uma situação desesperadora. Mas aprove a Deus que aquela caravana da dor, da tristeza, da morte, cruzasse o caminho da caravana da vida, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que opera milagres e obras maravilhosas. E porque eu e você podemos dizer que Jesus, ele é a esperança dos desesperançados. Veja comigo versículos 11 e 12 e pense nesse quadro de dor e de situação desesperadora daquela mulher. Em dia subsequente, depois de ter vindo daquele outro quadro que eu já falei, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Muita gente acompanhando Jesus, alegre, feliz, seguindo ali o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor da vida. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. O texto não revela a causa da morte do jovem, mas, pelo que está escrito aqui, tratava-se de uma mulher muito querida naquela cidade, porque grande multidão acompanhava aquela mulher no dia de uma terrível dor, no dia de grande sofrimento, num dia de perda. Aquela grande multidão acompanhava aquela mulher. Mas a situação começa a mudar quando aquela caravana da dor e da morte encontra a caravana da vida e do Deus poderoso. E a pergunta é: por que nós podemos ter Jesus como a esperança dos desesperançados? No versículo 13, temos algumas respostas para isso, e o versículo começa dizendo assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Quero dizer para você que está aqui nessa noite, que no meio da sua aflição, o Deus Todo-Poderoso vê a sua aflição. O Senhor vê a sua lágrima, a sua dor, o seu choro. Muitos podem ver o que você passa externamente, mas só Ele vê o que você passa no seu interior, a sua angústia, a sua aflição. E por vezes, as mesmas angústias, as mesmas aflições nos fazem duvidar do cuidado de Deus, do poder de Deus, do olhar misericordioso de Deus.
Pense que Deus, Ele não é insensível à dor do seu povo, Ele não é indiferente à dor do seu povo, Ele não está distante, pelo contrário, Ele está perto, como o Deus chamado Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, Ele está perto, Ele não abandona você no meio da dor. E mais, os pensamentos de Deus para com o povo da aliança são pensamentos de bem e não de mal. Portanto, você que vive uma dor, talvez por um casamento fracassado, uma enfermidade que chegou na sua vida, na sua família, uma crise pessoal, financeira, uma fragilidade emocional, perdas que só você sabe, chegou na sua vida. Mas isso não significa abandono de Deus, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus vivo que venceu a morte, Ele nos vê em meio à nossa dor. Por isso eu e você, mesmo em meio ao desespero ou à desesperança, podemos olhar para Jesus e ter nele esperança, porque Ele nos vê, e nos vê como talvez a pessoa mais íntima, da nossa vida não consegue nos ver. Mas Ele somente não nos vê, mas Ele também, diz o versículo 13, Ele tem compaixão, Ele se compadece de nós. Primeiro, porque Ele sofreu também. Você diz, pastor, eu estou sendo injustiçado. Jesus foi. Pastor, eu estou passando alguma privação, alguma necessidade. Jesus também passou. Pastor, eu estou sentindo a dor da traição. Jesus também foi traído. Pastor, eu estou sentindo a dor do abandono. Jesus também foi abandonado. Tudo que você puder passar de problema, de dores, Jesus, como um homem de dores, também passou. E isso faz com que Ele seja aquele sacerdote, aquele sumo sacerdote, que se compadece de nós. Por isso, Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, diz que nós podemos nos achegar a Ele, ao seu trono de graça, porque Ele se compadece de nós por aquilo que Ele já passou, e Ele está ali compadecido daquela mulher, como Ele se compadece de mim e de você, no meio da nossa dor, no meio do nosso desespero, no meio da nossa angústia, no meio da nossa aflição. Ele nos vê, e Ele também se compadece de nós, porque Ele é Deus compassivo e misericordioso. Não é insensível, não é indiferente. Pelo contrário, Ele é Deus que tem misericórdia, Ele é o Deus que se compadece, Ele é o Deus que está perto. Mas podemos ter em Jesus a nossa esperança também, porque Ele é aquele que estanca a nossa dor. Veja o que o versículo diz. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Ele é aquele que estanca as nossas lágrimas, que estanca o nosso choro. Quinta-feira eu falava no encontro pastoral assim, use bem as palavras, principalmente se você for num funeral, não diga para quem está lá, sofrendo a dor da perda de um familiar, não chore. E eu sempre repito isso quando posso, com alguma pessoa, olha, funeral é lugar da gente ficar o máximo possível com a boca fechada, porque a gente tem muita chance de falar alguma coisa que não seja oportuna e que fira, tipo não chore. A pessoa tem que chorar, ela perdeu alguém ali, tem alguém querido, ela precisa chorar, ela precisa colocar para fora a sua tristeza. Nós não fomos feitos para a morte, então a morte sempre vai ser um ambiente de lágrimas. Mas por que Jesus está dizendo para aquela mulher que está caminhando para enterrar o seu único filho, não chores? Primeiro, porque Ele é Jesus, Ele é Deus. E segundo, porque Ele sabia o que Ele estava por fazer. Ele sabia o que Ele estava por fazer. Nós somos limitados diante de muitas situações, como hoje, chegar ali para visitar seu Paulo, ver aquele quadro, que palavras dizer aqui? Quadro difícil. E quantos de nós, pastores ou presbíteros, atendendo alguém, um quadro dramático, a pessoa começa a contar para você uma história e você vendo toda a sua limitação e tudo aquilo que o seminário não lhe dá e que anos de ministério não lhe dá, diante daquele quadro, dizer, meu Deus, o que é que eu falo agora? O que é que eu falo agora? Mostrando a nossa fragilidade.
Mas Deus, por sua graça, por sua misericórdia, às vezes mistura a palavra dele com a nossa, e a gente fala alguma coisa que às vezes não faz sentido para nós, mas acaba fazendo sentido para aquela situação. Mas o fato é que aqui o quadro difícil não está de alguém fraco e limitado como nós, pastores, servos de Deus, mas aquele quadro difícil está diante daquele que é o Todo-Poderoso, aquele quadro de morte está diante daquele que é o autor da vida. E ele diz para aquela mãe: não chores. Uma palavra consoladora diante de uma situação desesperadora. E é interessante que o versículo 14, ele vai revelar para nós, se você puder com atenção olhar aí o versículo 14, agora o Senhor Jesus vai mostrar como Deus, o triunfo dele sobre a morte. Diz o texto assim: chegando-se, tocou o caixão e parando os que conduziam, disse: jovem, eu, o quê? Te mando, o quê? Mas o jovem estava o quê, pessoal? E Jesus? Deus faz assim, o vivo falando com o morto. Só que esse vivo tem poder para fazer com que a própria morte ouça a sua voz. A gente já foi em alguns funerais, e às vezes no ápice do desespero, você vê alguma pessoa falando com o morto, querendo ir com ele, dizendo: não vá, eu vou morrer. Não, mas a gente não vê nenhum morto respondendo, porque morto não responde ao vivo. Mas o morto, e qualquer morto, de dias, de anos, ele sempre irá responder, quando quem falar com ele for o Senhor da vida, o Senhor Todo-Poderoso. E o Senhor diz: jovem, eu te mando, levanta-te. E o que acontece? Sentou-se o que estivera morto e passou o quê? Porque alguém poderia ter dito assim: não, foi um ato involuntário. Sentou e começou o quê? A falar, porque a morte não prevalece onde está o Senhor da vida. Talvez você está aqui numa noite de choro, de tristeza, porque coisas na sua vida têm morrido, por exemplo. Aquele casamento tão feliz, morreu. Aquele filho que talvez, quando nasceu, foi o prazer do seu coração, hoje é o motivo da sua tristeza e das suas lágrimas. Aquela situação que você tinha financeira tão confortável passou, crises chegaram, mas nós estamos aqui diante daquele Deus que pode modificar qualquer quadro. Pode curar enfermos, pode abrir porta onde não tem porta, pode transformar casamento falido, pode libertar filho rebelde, pode fazer, não bata no púlpito, o que Ele quiser, porque a Ele pertence todo o poder no céu e na terra. Por isso, por mais que você esteja envolvido em um tempo de desesperança ou de desespero, olhe para Jesus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e nele nós podemos confiar. Ele é o Deus que transforma a tristeza em alegria. E a palavra dele diz que ainda que o choro dure uma noite, a alegria, ela vem pela manhã. Não há quadro que Deus não possa mudar. Não há vida irrecuperável para Deus. Não há doença que Deus não possa curar. Não há casamento que Deus não possa transformar. Deus, Ele opera mediante a fé de pessoas que estão ali crendo, mas Ele opera também quando a nossa esperança está esvanecendo, quando nós não conseguimos nem crer, quando nós estamos em meio ao desespero. Ele entra na causa e Ele muda o quadro, porque Ele é Deus. Deus é aquele que, quando opera, Ele derrama o temor dEle. Veja o que diz o versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Porque quando Deus opera, o temor dEle é derramado e o nome dEle é glorificado. E o texto diz que, a partir dali, esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a
vizinhança. Quando Deus opera, o nome dele é glorificado. Quando Deus opera, o temor dele é derramado. Quando Deus opera, milagres acontecem. Então, se você chegou aqui nessa noite tomado por uma angústia, tomado por uma aflição, tomado por um desespero, tomado por uma tristeza profunda, saiba que Jesus, Cristo, aquele que venceu a morte, que está vivo hoje, pelos séculos dos séculos, assentado à direita de Deus Pai, Ele é a esperança dos desesperançados. Ele é a tua esperança. E você pode voltar para casa hoje crendo no milagre, crendo na obra maravilhosa de Deus, crendo que quando Ele está presente como o Senhor da vida, a morte, ela tem que bater em retirada. A morte não floresce no terreno em que a vida está presente. E Jesus está presente como Deus Emanuel, o Deus conosco. Jesus, Ele é a minha esperança e a sua esperança, porque Ele nos vê, porque Ele se compadece de nós e porque Ele age com seu poder insuperável, irresistível. Ele é Deus e nele nós podemos ter esperança. Pastor, eu estou vivendo essa fase da desesperança, talvez até do desespero, passando uma situação complexa, difícil. Cheguei aqui com meu coração aflito e angustiado, mas eu creio que Jesus, como mudou o quadro daquela mulher, pegou aquele menino morto, disse: levanta. O menino levantou, conversou, e Jesus restituiu aquele menino para sua mãe. Jesus pode restituir sua saúde. Jesus pode restituir a paz, a felicidade na sua casa. Jesus pode restituir, se assim Ele quiser, aquilo de bom que você perdeu. Porque Ele é vivo e Ele continua o mesmo, e Ele está aqui para, se assim Ele quiser, operar milagres hoje. Então, eu queria que você, que quiser, viesse aqui para a gente fazer uma oração pela sua vida, pela sua causa, diante desse Jesus que está vivo.